impactante, como o selo de Deus e o selo de Satanás moldam sua vida. Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz que excede todo entendimento inunde o seu coração neste momento. Antes de mais nada, vamos meditar na palavra do Senhor. Em Romanos 12:2, a Bíblia nos exorta: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que esta verdade seja a base sobre a qual edificamos nossas vidas. Hoje vamos mergulhar em um tema de extrema importância e relevância para os dias em que vivemos. O título desta mensagem é Impactante: Como o selo de Deus e o selo de Satanás moldam sua vida. Vamos explorar as profundezas da mente humana à luz das Escrituras, discernindo o que é uma mente que opera sob a influência das trevas e o que é uma mente transformada e guiada pelo Espírito Santo. Mas antes de começarmos essa jornada espiritual, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você tem sido abençoado pelos vídeos que compartilhamos aqui e deseja continuar acompanhando conteúdos inspiradores e edificantes como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações e, se este vídeo tocar o seu coração, deixe o seu like. Sua participação é fundamental para podermos continuar trazendo mensagens que edificam e fortalecem a fé. Neste vídeo, vamos compreender como o selo de Deus e o selo de Satanás se manifestam em nossas vidas e como podemos, com a mente de Cristo, discernir e resistir às astutas ciladas do inimigo. É uma mensagem forte, mas necessária, especialmente em tempos como os que vivemos, onde tantas mentes estão sendo confundidas e desviadas. Prepare-se para ser impactado pela verdade da palavra de Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para podermos enxergar a realidade espiritual que nos cerca e nos capacitar para viver uma vida que glorifica o seu nome. A distinção entre as marcas do bem e do mal, especialmente no contexto das Escrituras, não deve ser interpretada de forma literal. Quando a Bíblia menciona o nome de Deus sendo escrito na testa dos fiéis, é claro que isso é simbólico. Isso não significa que Deus irá literalmente marcar nossas testas com o seu nome. Em vez disso, essa imagem representa o domínio de Deus sobre nossas mentes e corações, como o Criador e Senhor de nossas almas. Quando aceitamos a verdadeira mensagem de Deus, nos tornamos selados pelo Espírito Santo, o qual é o selo distintivo entre aqueles que pertencem ao reino dos céus e os que habitam na terra. Aqueles conhecidos por Deus como seus têm seus pecados perdoados e esquecidos para sempre. O processo de selamento do povo de Deus não é algo que acontece apenas nos últimos dias. Na verdade, ele se completa nessa época, mas já começou há muito tempo. Quando alguém se converte genuinamente com o coração, essa pessoa está sendo selada pelo Espírito Santo. Por isso é essencial ouvir a palavra de Deus, pois o tempo está próximo. A ordem para os anjos que seguram os 4 ventos é que eles os soltarão em breve, mas somente depois que o selamento estiver completo. Esse processo ocorre quando uma pessoa aceita a mensagem divina e passa a vivê-la diariamente em sua caminhada com o Senhor. Os que pertencem a Deus são aqueles que guardam seus mandamentos e mantêm a fé em Jesus. O selo de Deus é condicionado à aceitação de sua verdade e cabe a cada um de nós decidir de que lado estaremos. Por outro lado, a marca da besta mencionada na Bíblia é o nome da besta inscrito na mão ou na testa daqueles que rejeitam a Deus. Novamente, isso não deve ser entendido literalmente como se fosse um microchip, uma ideia popularizada por muitos cristãos ao longo dos anos. Essa teoria conspiratória amplamente disseminada tem enganado e amedrontado muitos fiéis. Eu mesmo, em outra época, acreditei nisso, ficando perplexo e assustado com histórias sobre os Illuminati, a família Rockefeller e os Bilderbergs. Para quem já assistiu a muitos vídeos de teorias da conspiração, essas referências são familiares. No entanto, a prova de que a marca da besta não se refere a algo tecnológico está em Deuteronômio 11:18, onde é dito: Gravem essas palavras no coração e na mente.
amarrem-nas como um sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Em outras traduções lemos: ponde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as na vossa mão, para estarem como frontais entre os vossos olhos. O sentido aqui é simbólico, referindo-se às realidades espirituais, assim como em Apocalipse 13:16. Portanto, é evidente que não se trata de algo tecnológico, pois na época das visões de João, nem se cogitava a existência de tal tecnologia, e muito menos no tempo de Moisés. Esse sinal na mão e na testa simboliza a mente e as ações das pessoas, e não um chip eletrônico. Isso não significa que o anticristo não possa utilizar a tecnologia para perseguir a igreja, mas a marca da besta e a marca de Deus representam, principalmente, aqueles que têm suas mentes voltadas para Deus ou para o diabo e que realizam as obras de um ou do outro. Vou dar um exemplo de uma mente diabólica e de uma mente voltada para Cristo. Vamos refletir sobre o que realmente caracteriza uma mente diabólica e entender isso por meio da história de um homem chamado Jim Jones. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Jim Jones foi o responsável por um dos eventos mais trágicos e chocantes da história moderna. Em 18 de novembro de 1978, ele conduziu mais de 900 pessoas ao que ficou conhecido como o Massacre de Jamestown. Naquele dia fatídico, 918 pessoas perderam suas vidas em um ato de suicídio coletivo e assassinato ocorrido em uma comunidade remota que Jones havia fundado na Guiana, América do Sul. Jim Jones era o líder do Templo dos Povos, uma seita que se apresentava como uma igreja cristã pentecostal, mas que na prática promovia uma ideologia socialista e manipuladora. Ele não apenas liderava, mas controlava seus seguidores com uma mão de ferro, alimentando suas mentes com ideias distorcidas e paranoia sobre conspirações governamentais. Jones chegou a convencer seus seguidores de que os Estados Unidos estavam tramando contra eles e que o único caminho possível seria o suicídio revolucionário. Essa ideia macabra não era apenas uma teoria, mas algo que ele fez questão de ensaiar várias vezes com seus seguidores, preparando-os para o dia em que colocariam seu plano em prática. Quando o momento chegou, a maioria das vítimas ingeriu voluntariamente um coquetel mortal de cianeto misturado em um ponche de frutas, conforme as ordens de Jones. Embora algumas pessoas tenham sido assassinadas a tiros ou facadas, a maioria sabia exatamente o que estava fazendo ao beber a substância letal. Jim Jones é um exemplo claro de uma mente diabólica, uma pessoa que usou sua posição de poder e liderança para manipular e destruir vidas. Infelizmente, essa não é uma realidade distante. Ainda hoje vemos líderes religiosos que, em vez de promoverem o amor e a misericórdia de Deus, preferem alimentar o medo e a paranoia em suas congregações. Eles promovem teorias de conspiração, alertando sobre perseguições inexistentes e criando um ambiente de medo. Isso lembra os tempos de Jim Jones, onde as mentes foram desviadas da verdade e levadas à destruição. Mas eu pergunto a esses que vivem a espalhar o medo: quem é o seu Deus? O Deus que servimos não é um Deus de medo, mas de amor e misericórdia. Jesus não nos chamou para viver com medo, nem para colocar nossa fé em objetos como toalhinhas ou tijolos ungidos. Ele nos chamou para viver em confiança e amor, cumprindo 2 mandamentos essenciais: amar a Deus com todo o coração, alma, entendimento e força, e amar o próximo como a nós mesmos. Estes são os fundamentos de uma mente voltada para Cristo, em contraste direto com a mente diabólica que manipula, engana e destrói. Além dos líderes religiosos que desviam suas ovelhas, outro exemplo perturbador de uma mente diabólica pode ser encontrado na Deep Web, o lado mais obscuro da internet. Ali, em um ambiente sem leis, pessoas com mentes pervertidas compartilham conteúdos horríveis, como vídeos de tortura e abuso infantil. Esses indivíduos não apenas consomem essas atrocidades, mas também as transmitem ao vivo para outros espectadores igualmente doentes. Além disso, a Deep Web serve como um mercado clandestino para a venda de livros de magia negra, armas e até mesmo órgãos humanos.
Graças a Deus existem forças policiais, como o FBI, que criam armadilhas na tentativa de capturar esses criminosos, mas que esse tipo de mal existe mostra o quão longe pode ir uma mente que se afasta de Deus. Se queremos ver a obra do diabo hoje, basta ligar a televisão. As atrocidades que ocorrem ao redor do mundo são o reflexo das mentes que estão sob a influência do espírito do anticristo. É por isso que precisamos nos agarrar à palavra de Deus, proteger nossas mentes e corações e manter a fé em Jesus Cristo, para que não sejamos seduzidos pelas mentiras do inimigo. Vamos considerar o que significa ter a mente de Cristo, exemplificando com a história de um homem notável chamado Nicholas Winton. Winton, um jovem britânico corretor de valores e cristão devoto, realizou um ato de heroísmo que poucos conhecem, mas que impactou a vida de centenas de pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele salvou 669 crianças judias do Holocausto, resgatando-as de uma morte certa nas mãos dos nazistas. Apesar de sua coragem e compaixão, Winton nunca se considerou um herói e optou por manter suas ações em segredo, refletindo a verdadeira humildade que caracteriza aqueles que possuem a mente de Cristo. Nicholas Winton é um exemplo moderno do bom samaritano. A operação de resgate, conhecida como Kindertransport, foi realizada quase que em segredo, e por muito pouco a história não caiu no esquecimento. Isso aconteceu em grande parte porque Winton não queria receber reconhecimento pelo que havia feito. Ele não buscava fama ou glória, mas apenas fazer o bem aos outros, guiado por sua fé e compaixão. Em 1938, enquanto trabalhava como corretor em Londres, Winton planejava passar suas férias na Suíça. No entanto, em um desdobramento que ele acreditava ser providência divina, seus planos mudaram radicalmente. Ele viajou para Praga, na então Tchecoslováquia, ocupada pelos nazistas, onde encontrou um amigo envolvido em um esquema para resgatar crianças judias. Sem hesitar, Winton se juntou ao esforço, utilizando seus recursos e contatos para organizar a retirada das crianças para a Grã-Bretanha. Ele enfrentou inúmeros obstáculos, desde a burocracia até a falta de recursos, mas sua determinação nunca vacilou. Por décadas, o ato heróico de Winton permaneceu desconhecido, até que em 1988 sua esposa, Greta, encontrou um álbum de fotos, telegramas, cartas e uma lista de nomes e datas no sótão de sua casa. Quando ela perguntou ao marido sobre aqueles documentos, ele revelou que eram registros das crianças que ele havia ajudado a salvar. Com a descoberta, sua história se tornou pública e Winton começou finalmente a receber o reconhecimento que merecia. Entre as honrarias que recebeu, uma das mais notáveis foi uma condecoração da rainha Elizabeth II em uma cerimônia no Palácio de Buckingham. No mesmo ano, Winton foi convidado para participar do programa That's Life, da BBC. Sem ele saber, o programa havia organizado um reencontro emocional. Durante a transmissão, a apresentadora revelou que a mulher sentada ao lado dele era uma das crianças que ele havia resgatado. Em um momento de grande emoção, Winton viu várias pessoas na plateia se levantarem todas. Elas também eram crianças que ele havia salvo. Naquele instante, o impacto de suas ações se tornou claro para todos, e a única coisa que restava a dizer era muito obrigado. Essas crianças que se tornaram adultos, construíram suas vidas, formaram famílias e contribuíram para a sociedade, tudo graças a um homem que teve a mente e o coração de Cristo. A história de Nicholas Winton é apenas um exemplo entre muitos outros homens e mulheres que, inspirados por sua fé, realizam atos de amor e sacrifício. Ao refletirmos sobre a mente de Cristo e como ela se manifesta em atos de bondade e misericórdia, é impossível não a contrastar com as mentes corrompidas pelo mal, que se opõem à verdade e buscam destruir o que é bom. Em Apocalipse 13, 15, 17, a Bíblia descreve aqueles que receberão a marca da besta, um símbolo de total aliança com o anticristo. Essas pessoas são aquelas que se recusam a aceitar a verdade e são levadas a engano, realizando obras que refletem o espírito do anticristo. O anticristo, conforme descrito nas Escrituras, realizará sinais e prodígios mentirosos, enganando muitos.
Em 2 Tessalonicenses 2, 8, 12 é dito que a vinda do iníquo será acompanhada de toda essa operação de Satanás, enganando aqueles que se recusam a amar a verdade. Para esses, Deus permitirá que a operação do erro os conduza à mentira para serem julgados. Em contrapartida, aqueles que possuem a marca de Cristo, o selo do Espírito Santo, não precisam temer. Esse selo não é algo físico, como um chip ou tatuagem, mas a transformação da mente e do coração pelo Espírito Santo. Como seguidores de Cristo ou pequenos cristos, somos chamados a fazer as obras do Pai e a viver uma vida que reflete o amor e a justiça de Deus. Com o selo do Espírito Santo, temos um propósito claro para nossas vidas e a garantia de que, mesmo diante das tribulações, seremos guardados por Deus. Apocalipse 3, 10, 11 nos assegura que aqueles que guardam a palavra de Deus serão protegidos na hora da tentação que virá sobre o mundo. Isso não se refere ao arrebatamento, mas à proteção divina durante os tempos difíceis. Aqueles selados por Deus serão poupados das pragas que cairão sobre a terra durante a grande tribulação. Para compreender completamente o que está por vir, é necessário estudar as Escrituras e estar atento aos sinais dos tempos. Por isso, continue em oração e busque discernimento para podermos juntos crescer na fé e na verdade de Cristo. Se algo neste vídeo não estiver conforme o que você acredita, absorva apenas aquilo que ressoou como verdade em seu coração e continue buscando a orientação de Deus em todas as coisas. A mente de Cristo é aquela que ama, serve e sacrifica em prol do próximo, como vimos na vida de Nicholas Winton. É um contraste claro com as mentes dominadas pelo mal, que se afastam da verdade e caminham na direção oposta à de Deus. Que possamos buscar cada dia mais a transformação de nossas mentes pelo Espírito Santo, vivendo conforme a vontade de Deus e sendo luz em um mundo que tanto necessita. Que Deus nos guarde e nos fortaleça até o dia de sua vinda. Uma mente diabólica é aquela que se deixa corromper pelo mal, buscando enganar, manipular e destruir. Como Jim Jones, essas mentes se afastam da verdade e levam muitos à perdição. O diabo usa essas pessoas para espalhar medo, confusão e destruição, contrastando diretamente com a paz e o amor que vem de Deus. Que possamos estar vigilantes, protegendo nossas mentes e corações contra essas influências malignas, permanecendo firmes na fé em Cristo. Enquanto você reflete sobre essas palavras, quero fazer um convite especial. Deixe nos comentários, você deseja entregar sua vida a Jesus, aceitando-o como seu único e verdadeiro Salvador? Se a sua resposta for sim, prepare-se para receber as mais de 8.000 promessas que Ele reservou para você. Vou deixar uma playlist nos comentários para que sua fé seja ainda mais fortalecida. Obrigado por dedicar seu tempo a esta mensagem. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal do Profeta Pastor Marconi Silva, ative as notificações e deixe seu like. Além disso, aproveite para explorar a playlist que vou fixar nos comentários. Ela está cheia de ensinamentos valiosos para aprofundar seu entendimento sobre temas espirituais tão importantes. Aceitar Jesus como Salvador é uma escolha que muda vidas, abrindo as portas para uma jornada de fé repleta de bênçãos e promessas divinas. Ao fazer essa escolha, você começa a caminhar sob a luz e a graça de Deus. A playlist que mencionei é um ótimo recurso para quem deseja crescer espiritualmente, oferecendo reflexões e ensinamentos que fortalecem a fé e aprofundam o conhecimento da Palavra de Deus. Compartilhe esse convite com seus amigos e familiares. Vamos nos fortalecer juntos na fé e no entendimento das promessas de Deus. Que cada mensagem aqui seja uma fonte de esperança e encorajamento, guiando-nos a viver conforme os princípios divinos e a ser luz no mundo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.